E daí, pessoas? O meu nome é Ronaldo Laux e eu estou aqui hoje para mais um Café com Oratória. E hoje eu vou te ensinar como você faz para entrar em rapport numa conversa um a um com o seu chefe. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, como sempre, é colocar aqui o nome da nossa aula, da nossa live, e a partir daí começamos a conversar. Live eita, deixa eu ajeitar aqui, 136. Como entrar em rapport numa conversa um a um com o seu chefe. Muito bem. Muito bem. Fixado. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou tomando um café aí. Grande Abel, bem-vindo, Abel, querido. Quem vai entrando aí já vai dando-lhe um dedo no coração aí para me ajudar. Please. Enquanto eu tomo um café aqui, me ajuda e dá-lhe um dedo no coração. Ô Éder, bom dia. Quanto tempo? De fato, aqui já faz um tempo, né, Éder? Buenas. Interessante, estou usando um outro perfil aqui, eu não me achei aqui. O Instagram ainda não está me mostrando bem mostradinho. Deixa eu entrar aqui de novo. Vão tacando um dedo no coração aí. Me ajuda, criatura. Ah, sim, eu estou errado. Vamos ver. Aqui. Bom. Meu perfil não está funcionando. Ok, no problem. Ok, então vamos lá. Bom, então vamos começar com as devidas apresentações de sempre. Enquanto isso, vocês vão tacando-lhe dedo no coração. Olha meu cabelo, tô todo descabelado. Bom, pessoas, tá na hora de cortar o cabelo, ó, tá gigante. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Laux e eu estou aqui terças e quintas com essas lives Café com Oratória. E o meu grande objetivo, minha grande missão aqui no Instagram é te ajudar a destravar a tua comunicação para a vida profissional. Cada vez mais os meus conteúdos são voltados para isso. Como tu faz para destravar no teu dia a dia, na vida real, especialmente onde você trabalha. Não importa qual local onde você trabalha, se você quer ter sucesso, você precisa saber se comunicar. Então eu trago conteúdo sobre isso aqui. E no Café com Oratória,
eu aprofundo um pouquinho mais esses conteúdos e trato de um tema específico, geralmente. Esse tema de hoje será como entrar em rapport numa conversa 1 a 1 com o seu chefe. Se você não sabe o que é rapport, daqui a pouquinho eu vou te explicar e tu vai entender como é que tu faz isso na prática. Nessa live, o mais legal de tudo é você poder participar, inclusive ao vivo comigo. Se você quiser entrar ao vivo aqui nessa live, você pode a qualquer momento apertar no botão solicitar participação e sempre essa live fica muito mais legal quando tem a tua participação. Então, se quiser entrar ao vivo, solicita participação e entra. Se tu não sabe como solicitar essa participação, escreve "me chama que eu vou". E por falar nisso, a Pamela já escreveu alguma coisa aí, deixa eu ver o que ela escreveu. Bom dia, estou envergonhada por não ter participado da aula ontem, mas eu te explico no privado, apenas me ame. Tá bom, continuo te amando. Acho que tu tá com muito amor no coração. Talvez por isso essa live não aconteceu, essa aula de ontem teve uma ausência. Ou não sei o que houve. Tá? De boas, de boas. Bom, você que está chegando aí, como eu já disse, você participa tanto ao vivo, entrando aqui nessa live, mas não só ao vivo. Se você ainda tem algum receio para entrar ao vivo, não tem problema. Você pode participar aqui nos teus comentários, tá? Como a Pamela está comentando. Não, foi pelo ódio mesmo. Tá bom, foi pelo ódio. Tá bom, amada. Depois tu me conta, tô curioso. Bom dia, Natália, bom dia. Você pode então participar aqui comigo comentando, além de entrar ao vivo comentando, mas você me ajuda muito, além de comentar e de interagir aqui comigo nos comentários, você pode me mandar perguntas, naquele pontinho de interrogação que tem aqui logo abaixo. É muito legal quando você manda perguntas, que aí eu coloco tua pergunta aqui aberta para todo mundo e aí eu posso responder. A tua dúvida muitas vezes é a dúvida de um monte de gente que verá essa live tanto ao vivo quanto na versão gravada, então é muito legal quando você manda uma pergunta. Além disso, a todo momento eu te peço, dedo no coração. Tem um coraçãozinho aqui no canto da tela, taca-lhe um dedo no coração, porque isso me ajuda a distribuir essa live para outras pessoas que também deveriam estar sabendo mais sobre comunicação. E se tu quer me ajudar a que esse trabalho continue acontecendo aqui, a nossa primeira meta do dia sempre é os 12 apóstolos. Nós já estamos começando a chegar perto dos 12 apóstolos e para isso eu preciso que tu taca-lhe dedo no coração, tá bom? Como disse o Éder aí, é o amor, isso, é o amor. Né? O amor pelo dedo no coração, mas o Éder está se referindo a Pamela. Não, mas a Pamela está com ódio no coração. Bom, então, dedo no coração. E se tu quer me ajudar ainda mais um pouquinho, antes de eu começar, tu pode pegar esse aviãozinho, tem um aviãozinho que é esse negocinho assim, ó, esse triângulozinho que tá aqui assim, no cantinho, aqui nas opções aqui de baixo. Tu pode apertar nesse aviãozinho, se tu apertar nesse aviãozinho, tu pode direcionar essa live para várias pessoas que tu conhece, que estariam acordadas às 7h09 da manhã para assistir essa live. Se elas não estiverem acordadas, também não tem problema. Se tu enviar para um monte de gente, essas pessoas vão ver depois, vão ficar curiosas e vão ver o que é esse vídeo que está lá no meu, né? Enfim, o que tu indicou para elas, e isso vai fazer com que outras pessoas estejam aqui na próxima live ou que ao menos vejam esse vídeo que estará no meu IGTV. Então me ajuda, criatura, além de dar dedo no coração, aperta nesse aviãozinho aí e envia para algumas pessoas que tu conhece para a gente chegar nos 12 apóstolos a essa hora da manhã, que não é fácil. Tá bom? Muito bom. Vamos começar a entrar então nesse tema de como conversar com o chefe. Como entrar em rapport com o chefe. A Pamela tá rindo aí, né? Pois é. Deixa eu ver quem me deu bom dia, alguém aqui. Tá, a Natália já tinha dado, se eu não tinha, já nem sei mais. Natália, bom dia. Bom, então vamos lá. Aqui, como vocês sabem, quando eu tô aqui nesse espaço, eu tenho que fazer a live sem óculos, por causa desse ring light, para não dar reflexo. Então, volta e meia eu tenho que olhar nas minhas fichas, que eu anoto aqui assim, ó. Tá, então é só isso, só porque eu preciso enxergar, por isso que eu faço essa cara, não é que eu tô com nojo. Ô Leandro, grande Leandro, Dr. Leandro Fagundes, bom dia, seja bem-vindo.
Muito bem, pessoas. Então vamos lá. Assim, primeira coisa. Rapport. O que é rapport? Rapport, para vocês entenderem do que eu estou falando. Rapport é uma expressão que vem lá da PNL, que vem do francês, que na melhor tradução seria talvez harmonia. Rapport, então, seria uma harmonia no relacionamento. Na PNL, a programação neurolinguística, estudamos técnicas para entrar em rapport com outra pessoa, com uma ou mais pessoas. Então, na programação neurolinguística, estudamos meios de conseguir entrar em conexão com uma plateia, com um grupo de pessoas ou com uma pessoa. E é óbvio que isso é de uma extrema utilidade no teu ambiente de trabalho. O que é entrar em conexão? Entrar em conexão, entrar em harmonia é fazer com que, ao máximo, você esteja inconscientemente em sintonia com a outra pessoa. O rapport é uma espécie de sintonia inconsciente. Ou seja, a pessoa se sente em conexão com você, mesmo que ela não esteja consciente disso. Isso é entrar em rapport. Você vê facilmente pessoas em rapport quando elas estão conversando tranquilas ali no momento descontraído, e essas pessoas elas estão envolvidas uma na conversa da outra e acabam adotando posturas na linguagem corporal muito semelhantes uma à outra. Se você pegar, por exemplo, dois amigos, até no ambiente de trabalho, que estão ali no horário do intervalo, e aí um começa a falar tô com um problema em casa com a minha mulher tá... Todos os dias toda quarta-feira eu jogo futebol com meus amigos, e aí a minha mulher tá começando a me cobrar que eu fico longe de casa e tal, mas eu não consigo ficar longe. Aliás, eu não consigo deixar de jogar futebol com meus amigos, é maravilhoso, toda quarta-feira, cara, eu não vivo sem meu futebol. Né? E a gente, claro, termina o jogo, a gente toma uma cervejinha e tal, fica ali de boas e é legal. Né? E a minha mulher está implicando comigo porque termina o jogo é das 7, a gente sai às 6 horas do trabalho, é das 7 às 8, e a gente dá uma esticada, fica até às 9. E, cara, minha mulher tá largando do meu pé, tá dizendo que eu tinha que voltar para casa logo depois do jogo e tal. E aí o outro que tá ouvindo, digamos que ele também joga futebol e que ele também tem os amigos e toma uma cervejinha, só que a mulher dele aceita. Então ele sabe bem, ou talvez não aceite também, mas ele sabe bem o que é a situação. Então os dois eles estão em sintonia, em primeiro lugar, pelo assunto. E estão envolvidos nessa conversa da reclamação da esposa e tal. E o que acontece? Nesse momento que essas duas pessoas estão conversando, há uma grande tendência de que elas, como elas estão afinadas e têm uma opinião parecida, ou seja, o conteúdo da conversa é parecido, o corpo delas tende a apresentar uma postura semelhante. O corpo, o modo como o corpo delas está portado, tende a ser parecido uma com a outra. Quando nós estamos sintonizados nas ideias, o nosso corpo tende a acompanhar. Então, por exemplo, esses dois amigos, eles estão lá e estão concordando sobre o mesmo assunto. Se um deles, por exemplo, se eu estou falando da minha mulher, se em algum momento na minha fala eu pego e penso, o legal seria pensar numa estratégia em como fazer isso. E digamos que eu faço adoto essa postura aqui, cruzando o braço
e colocando a mão no queixo. Seria legal pensar numa estratégia. Se o outro está realmente envolvido com esse tema, haverá uma tendência desse outro amigo também acompanhar nessa postura e pensar numa solução para o problema. Então, estando em rapport, há uma espécie de espelhamento, há uma espécie de espelhamento inconsciente. Uma pessoa se torna o espelho da outra na conversa, inconscientemente. Nós nos portamos de um modo inconsciente parecido com a outra. Esse é o fenômeno do rapport. Numa reunião, tu pode perceber isso. As pessoas que concordam, que estão concordando sobre um ponto numa reunião, geralmente que estão em rapport, portanto, já numa concordância, elas vão adotar posturas mais parecidas. Elas vão estar mais, inclusive mais curvadas umas em direção às outras. Elas vão apontar para o local onde elas concordam, apontar com o rosto, apontar com as mãos. Então, por exemplo, digamos que estamos numa reunião aqui, tá? Uma reunião em formato de círculo, e tem uma pessoa aqui desse lado que concorda comigo. Então ela está falando, tem uma aqui e outra aqui. Aqui discorda e aqui concorda, tá? Se você quer saber a pessoa que eu concordo, provavelmente é pro modo, você precisa olhar para mim, pro modo como eu estou me portando com a minha linguagem corporal quando eu olho para essa e quando eu olho para essa. E na quantidade de tempo que eu olho para essa ou para essa. Se eu concordo com essa, haverá uma tendência de eu olhar mais em direção a essa pessoa e de o meu corpo apontar para essa. Todo o meu corpo está mais virado para essa pessoa. Tá? Então, o rapport é uma espécie de um acompanhamento inconsciente com o meu corpo, com a minha linguagem corporal, melhor dizendo, com toda a minha linguagem corporal, incluindo inclusive as palavras. Eu vou tender a acompanhar as palavras, as gírias daquela pessoa que está falando do jeito que eu concordo. Há uma tendência de eu acompanhar, eu imito aquele que eu concordo. Por quê? Porque os meus neurônios espelho, como eu estou concordando, os meus neurônios espelho, eles vão direcionar para que eu aprenda aquilo, como eu estou gostando, eu estou curtindo aquilo que ele está falando, os meus neurônios espelho, eles vão fazer de tudo para que eu assimile aquele comportamento, inconscientemente, tá? Então, isso é o rapport. O rapport é essa afinidade inconsciente entre as pessoas. Essa afinidade pode ser porque alguém está falando uma coisa e eu estou concordando, ou ela pode ser muito mais profunda. Pode ser que eu simplesmente já esteja em rapport com uma pessoa porque ela me lembra inconscientemente a figura de alguém, uma figura paterna, por exemplo. A pessoa se identifica com aquela pessoa porque ela tem um jeito específico. Enfim, às vezes um outro tipo de rapport é o rapport da atração. Eu tenho atração física pela pessoa, então eu entro em rapport mais fácil com ela. Então, há vários motivos inconscientes para você entrar em rapport. O que eu vou falar hoje aqui é como provocar esse rapport com o teu chefe. Como fazer para você, conscientemente, entrar na mente do teu chefe. Esse é o lance. Essa live, se essa live está te interessando e para ti ela é relevante, por favor, traga outras pessoas para essa live. Aperta nesse aviãozinho e envia para outras pessoas, porque o tema vai ser massa. Eu vou te ensinar como entrar na mente do teu chefe. Fora isso, se tu tá curtindo aí, me dá um joinha. Tem um joinha que aparece aí. Se tu tá até agora curtindo e entendendo o que eu tô falando, dá um joinha para eu saber que tu tá me acompanhando, por favor. Tem uma das figurinhas que aparece aí embaixo, tu botar no comentário, que é um joinha. Dá um joinha aí só para eu saber que tá tudo certo. Pamela, mas conscientemente a pessoa pode ficar em posicionamento parecido para deixar a outra pessoa mais à vontade? Isso também é rapport? Perfeito, Pamela. Baita pergunta. Sim. Aí é que tá. Com o teu chefe, tu vai fazer isso conscientemente, com o teu chefe, com o teu cliente, com qualquer pessoa. Aqui o que eu vou aplicar ao chefe, claro que eu vou direcionar mais
hoje para o chefe, mas tu pode aplicar a técnica do espelhamento para qualquer cliente. Grande Rafael Piva, valeu Rafa, brigadão. Ana Amaro, Sol. Ana Amaro é Ana, né? A Sol tá aí, ô Sol, querida. Natália, muito obrigado. Quem tá aí, por favor, dê um joinha, só para eu saber que você está me acompanhando, que você está achando interessante isso aqui. E além do joinha, agora já taca ali um dedo no coração aí, que estamos chegando perto dos 12 apóstolos. Eu conto contigo para chegarmos aos 12 apóstolos. Depois dos 12 a coisa só vai. Bom, então assim, Pamela, podemos fazer isso, adequarmos a nossa postura de um modo consciente para fazer com que, veja, se eu estou já afinado com uma pessoa e inconscientemente acabo imitando ela, reparem, tá? Façam isso hoje e depois me contem. Comecem a observar pessoas que estão afinadas, que estão pensando parecido, que estão conversando. Comece a reparar no intervalo do teu trabalho ou numa reunião. Comece a reparar como as pessoas que pensam parecido, elas adotam posturas parecidas. Tu pode olhar casal de namorado, quem tu quiser, que tá bem, se tá bem, eles vão acabar adotando posturas parecidas. Reunião, negociação, tu consegue perceber isso facilmente. Pessoas que estão numa parceria de conversa, elas vão adotar essas posturas parecidas. Então, hoje faça isso e depois me conta, me manda um direct ou deixa um comentário na postagem da live de hoje, me dizendo assim: bah, professor, vi, achei massa, realmente percebi isso. Tá? Dá uma olhada nisso, tu vai ficar impressionado. Deixa eu te mostrar só uma coisa. Esse é o post de hoje. Deixa teu comentário no final da live, tá? Deixa aqui, isso me ajuda muito também. Esse aqui, ó, que eu chamei o pessoal para a live. Bom, sintonia, disse o Rafa, exatamente isso, é uma sintonia inconsciente. Então, se existe essa sintonia inconsciente, provocada pela conversa, pelo teor da conversa, o caminho inverso também é verdadeiro, como a Pamela perguntou. Eu posso, para ter uma aderência da mente da pessoa, para eu conseguir fazer com que a mente da pessoa concorde comigo, eu posso começar pelo corpo. Eu começo a conscientemente mudar o meu corpo para adaptar o jeito do outro, para que o outro inconscientemente se sinta com uma afinidade comigo e a partir daí eu entrar na mente dele. Então eu posso criar o rapport inconsciente com a minha postura, com o chamado espelhamento, para que essa outra pessoa acabe aderindo às minhas ideias. Então é o caminho inverso. Eu posso então estar adequado às ideias e aí inconscientemente o meu corpo e o corpo do outro estarão em sintonia, e isso é inconsciente, não tem como... Eu consigo perceber isso com os meus alunos em aula. Eu vejo pela postura do corpo se os alunos estão ali interessados em mim ou não. Todo professor ligado consegue perceber isso intuitivamente em sala de aula. Se você sabe disso e sabe como atuar, como dar a tua aula com essa ferramenta, entendendo disso, isso fica ainda melhor. Bom, mas voltando ao chefe, então. Então, o princípio é esse. Se eu estou com afinidade de ideias, há uma tendência do meu corpo imitar. Se eu começo a espelhar o corpo de alguém, ou imitar, não é bem imitar, tá? É espelhar, porque a palavra imitação, ela dá uma ideia de que vai ser uma... dá uma ideia de que vai ser percebido pela outra pessoa, e não pode ser. Tem que ser de um modo que a pessoa não perceba que você está acompanhando a linguagem corporal dela. É um acompanhamento da linguagem corporal. Então ela precisa ser sutil. Depois eu vou te dizer como tu faz isso na prática, tá? E não é só a questão do corpo. Eu estou dando o exemplo com o corpo,
mas tem outros elementos aqui, tem o tom de voz, tem as palavras e tem uma série de outros aspectos. Eu vou te dar aqui hoje um passo a passo para tu entrar na mente do teu chefe, tá bom? Então fica ligado. Bom, então vamos lá. Como eu disse, rapport ele serve tanto para grupos quanto individual. Aqui o meu foco de hoje vai ser o individual com o teu chefe. Grande Bruna. Bruna, tô te devendo, né? Tô te devendo. Mas deixa que eu vou mandar. Eu achei que eu tinha a nossa proposta pronta, mas ela não tava, tá? Esse arquivo eu perdi junto com os dados do computador que eu tinha e eu vou ter que refazer a proposta. Mas eu vou fazer e vou te mandar. Vamos fazer. Bruna sabe do que eu tô falando. Tem coisa aí interessante, talvez aí. Na cidade não me toque. Bom, aliás, a Bruna, para quem não sabe, tem um belo espaço em Não Me Toque. Um belo espaço para eventos, tá? Quem não sabe, dá uma olhada no perfil da Bruna ali que você vai encontrar um espaço aí muito especial para eventos, cursos, enfim. Bom, voltando. Por que isso aqui é importante? Por que você precisa entrar em rapport com o seu chefe? Bom, me diz aí, por acaso tu já dependeu de um sim de um teu superior hierárquico, de um líder, de um chefe, e foi perguntar para ele, alguém já passou por isso, de ter que perguntar para alguém que dependa da decisão, tu quer fazer uma mudança, seja ela qual for, ou tu quer simplesmente fazer um pedido para sair mais cedo um dia que tu precisa, não sei. Mas alguém já teve um chefe e foi perguntar. E aí na hora em que tu foi perguntar, tu recebeu um não seco, assim, tipo, não. Ou ele disse assim, tá, vamos ver depois, assim, e deixou, assim, e nunca mais falou contigo. Alguém já passou por isso? Sabe? Meio com desdém, assim, tipo... Tu falou para ele, chefe, eu tenho uma coisa bem legal para, sei lá, uma ideia, às vezes até para a própria empresa. Eu tenho uma ideia para resolver um problema aqui. Ele, tá, depois a gente vê então. E nunca mais falou contigo. Alguém já passou por isso? Alguém já teve um chefe assim? Eu já tive. Tu vai falar com ele, tá. Ou, depois a gente vê lá então. E aí nunca mais. Alguém já passou por isso? Alguém já tentou convencer o seu chefe de alguma coisa e não deu certo? Olha a Bruna aí, ó. Vem novidade boa por aí. Juntos Coworking. Espaço de coworking a Bruna tem lá. Muito massa. Alguém já passou por isso? Diga aí se alguém já passou por isso. Alguém tem medo de passar por isso, talvez? De falar com o seu chefe e tem medo de receber um não? Éder, já passou por isso, né? Eu também já passei, até aprender isso aí, eu tomei vários não, tomei várias respostas assim, tipo, tá, pode ser. Eu faço a cara do gatinho do Shrek para conseguir. Muito bom, a cara do gatinho do Shrek funciona. Especialmente, nossa, funciona muito. É um belo modo de entrar em rapport, né? Ainda mais tu, com essa tua cara de pau aí. Funciona muito. Se o teu chefe é um homem, funciona mais ainda. Que aí tu amolece o coração. Certo? A cara de gatinho do Shrek funciona muito bem quando é feita por mulheres. Para homens. Com mulher não funciona tão bem. É interessante. Jamais. Muito bem. Bom, então, isso aqui que eu estou te ensinando hoje serve para isso. Serve para tu evitar aquele não seco que tu pode tomar ou aquele desdém quando tu tem algo importante para falar para ele. Vamos imaginar uma seguinte situação. Digamos que o que tu tem para falar... Ó, Rafael Piva, a Pamela é a Fiona. A Pamela se transforma fácil na Fiona. Digamos que o que tu tem para falar para o teu chefe seja algo realmente importante,
até para a empresa. Tu tem assim uma ideia de, digamos que tu tem uma ideia para fidelizar o teu cliente, tá? No espaço de trabalho lá, tu tem uma ideia de reformulação no atendimento ao cliente, seja, sei lá, no pós-venda. Tu tem uma ideia de ligar para o cliente para alguma coisa que antes não acontecia. Enfim, tu tem um projeto que vai exigir um investimento, tá? Na nossa ideia aqui vai exigir um investimento ali que não é um grande investimento. Digamos que sei lá, vai ter um investimento de uns R$1.000 numa mudança lá de atendimento. Às vezes é uma máquina de café que tu quer botar lá no local onde o cliente aguarda, não sei. Mas vai ter ali um investimento de 1.000, 2.000, imagina o tamanho da tua empresa, se for muito grande, investimento de 5.000, não sei. Tem um investimento, tá? O chefe vai ter que botar uma grana. E tu precisa convencer ele de que esse projeto de atendimento ao cliente vai ser bom, porque tu acredita que é bom. Tu pensou sobre isso? Como fazer para que o teu chefe goste da ideia, compre a tua ideia? Então assim, primeira coisa que você precisa ter noção, primeiro de tudo, como é o teu chefe? Então, antes de pensar em entrar em rapport com o teu chefe, de trazer a ideia para o teu chefe, pensa em como ele é. Como é o estilo de pessoa que o teu chefe... Como ele é. Ele costuma ser mais agressivo na hora de falar, ou ele é mais pacato, ele é muito dominador, sei lá, muito controlador. Como ele é, tá? Antes de tudo. Por exemplo, esse chefe, ele costuma passar na tua sala, ele vai na tua sala conversar contigo, ver como é que as coisas estão, ou ele fica só na sala dele? Porque isso já é um ponto importante. Se, por exemplo, ele é um chefe que vai muito às salas dos outros e passa pela tua sala, seria muito legal que tu começasse a abordar o assunto quando ele vai na tua sala. Se ele costuma circular pela empresa e volta e meia, com frequência, ele passa pela tua sala, pelo teu espaço, tu pode com tranquilidade dizer, chefe, tô com uma ideia aí, uma ideia bem legal para melhorar a nossa eficiência aqui na empresa. Aí ele vai dizer, opa, interessante. Se ele costuma ir na tua sala, ele já vai se interessar pela manchete. Aí ele vai dizer, que ideia é essa? Aí tu vai dizer, não, tô elaborando, vou lhe trazer ela bem elaborada, não quero lhe ocupar o seu tempo antes de eu ter ela bem estruturada. Então tu já mostra para ele que tu tem a ideia, se ele passa pela tua sala, e tu diz isso, dá a manchete, tu deixa ele curioso, mostra que tu tem uma ideia e que tu não vai apresentar qualquer coisa para ele, que tu vai apresentar algo pensado, tu vai apresentar um projeto. Então ele já cria essa expectativa de que, olha, é uma ideia aí que eu estou pensando e que pode ser bem legal, pode fazer toda a diferença. Então tu alinha, e é importante que quando tu diga isso, tu não deixe ele com uma expectativa super elevada. Tu diga, olha, é uma ideia simples, mas que pode fazer toda a diferença. Deixa eu só pensar nela antes e para lhe trazer a proposta pronta. Então ele foi na tua sala, tu já deixou ele curioso. É uma ideia de chamar a atenção dele antes de tudo. Digamos que ele não é um chefe que vá na tua sala, então ele é um perfil que não sai da sala dele. Bom, aí tu vai ter que levar a ideia pronta, tu não vai ter oportunidade de conversar com ele antes. Tudo bem, não tem problema, é uma outra abordagem, então tu não vai deixar ele curioso antes. Tu vai já levar a ideia pronta, porque provavelmente ele não gosta de muita interação, ele não gosta de perder tempo, ele gosta de ser bem objetivo, provavelmente, tá? Chegamos aos 12 apóstolos. Muito obrigado. Continue com os coraçõezinhos aqui para ir adiante. Se tu tá curtindo, dá um joinha aí para mim que me ajuda muito, tá? Um joinha aqui nos comentários, se tu tá até agora entendendo e acompanhando o que eu tô falando. Então, primeira coisa, saber como é que é o estilo do teu chefe, tá? É o primeiro ponto. Valeu, Pamela. Primeiro ponto, então, saber o estilão dele, tá? Bom, segundo ponto. Quando tu for falar com ele ou com ela, saber, provavelmente tu vai falar na sala dele, saber qual é o melhor dia para falar.
As pessoas menosprezam às vezes isso, mas isso é muito importante, é o tempo. Tu saber qual é o melhor dia para falar e a melhor hora, inclusive, do dia. Tem chefes que são muito animados de manhã. Eu tive um chefe uma vez que vinha cedo, ele abria a empresa super cedo e vinha tomar chimarrão. Olhando o computador dele e tal, e ele adorava conversar nesse horário. Se tu quisesse trazer ideias para o chefe, era esse horário da manhã. Se tu trouxesse qualquer outro horário do dia, tu tinha grandes chances de não ser ouvido, mas nessa hora era o horário que ele estava aberto, que ele estava interessado, que ele adorava um bom papo tomando um chimarrão, então ele ficava aberto e era fora do horário de trabalho. Então tinha muita gente não, algumas pessoas com esse chefe que eu tive sacaram isso e começaram a vir mais cedo para trazer as ideias para o chefe e conseguir a aderência das ideias. Ele comprava a ideia desses gestores. Isso era na universidade. Então, assim, é uma estratégia. Você saber, em primeiro lugar, qual é o melhor horário e melhor dia da semana, inclusive. Tá? Saiba disso. Procure saber qual o melhor momento. E tu percebe isso fácil. É só tu perceber quando ele sorri mais, qual é o horário que ele está mais bem-humorado, o horário que ele está mais interessado, que ele está menos preocupado com problemas. É nesse horário que tu vai. Muita gente perde a oportunidade de entrar na mente do chefe só por causa disso. A pessoa escolhe a pior hora para ir lá falar com o chefe, então não vai rolar. Se eu chegar num horário ruim, num dia ruim, o dia do pagamento, sei lá, que é o dia que ele tem que fazer uma conferência lá da Folha, o cara tá ocupado, não tem alguém bom para fazer isso, enfim, é o dia da incomodação. Tu for lá falar com ele, não vai rolar. Tá? Vai num dia legal, num horário legal. Segunda coisa, então primeiro o tempo. Tá? Saiba também com relação ao tempo, quanto tempo ele costuma ficar com as pessoas. Se ele gosta de ficar bastante tempo conversando ou não. Isso tu tem que ter na tua cabeça também. Se ele é um cara objetivo, vai lá e já estrutura a tua fala para falar 10 minutos, sei lá, o tempo que ele gosta de falar. Não ocupe o tempo dele. Então o tempo é dele, ele é o chefe, então ele é o dono do tempo. Tu vai lá se adequar ao tempo dele, tu tem que entrar em rapport com ele. Perceba, isto é já rapport. Você se adequar, você acompanha rapport, a técnica do rapport, você usar do rapport com consciência para entrar na mente do outro, para convencer o outro, significa acompanhar, você acompanha para depois conduzir. Então o teu chefe está aqui, tu precisa se alinhar à dança dele, acompanhar ele para depois conduzir. Você não pode chegar e querer conduzir. Não existe isso. Rapport é uma espécie de dança que acontece diferente das danças de salão, em que tem sempre o homem, né, o cavalheiro que conduz a dama. No rapport não é assim. O rapport é uma dança, só que é uma dança diferente. É uma dança na qual você primeiro... Você tem a pessoa já dançando no ritmo dela, você acompanha esse ritmo, acompanha o ritmo dela para depois conduzi-la para o teu ritmo. Primeiro acompanha para depois conduzir. É assim que funciona o rapport. Então, primeiro entenda o tempo dessa pessoa. Segundo, você vai entrar no espaço dessa pessoa. Então, você vai chegar um momento que você vai agendar a reunião com ela. Tem alguns ambientes que são mais difíceis de chegar no chefe, outros são mais fáceis. Tu vai ter que passar pela secretária ou não. Enfim, às vezes é só chegar ali e dizer, chefe, hoje podemos conversar e tal. Enfim, tu vai ter o teu jeito, de acordo com a estrutura da tua empresa, e aí tu vai na sala dele. Se ele não vai na tua sala, tu vai na sala dele. Perceba que mesmo que ele circula pela tua sala, tu não vai falar na tua sala, tu vai falar na sala dele, tá? Eu sempre recomendo que você vá levar uma proposta, leve para a sala da pessoa, mesmo que ele circule na tua sala. Bom, chegado o momento da reunião, tu vai na sala dele, respeitando o que ele gosta. Se ele gosta que fale com a secretária, agende, enfim, siga o protocolo. Chegou na sala dele, o que tu precisa fazer? Primeiro,
tenha consciência de que você não está no seu espaço. É o espaço dele. E aí você vai reparar na sala dele. Se você ainda nunca tinha entrado na sala do seu chefe, vai ser a primeira impressão. Se você já entrou antes, você já sabe como é a sala. Começa a perceber essa sala. O que ela tem de importante? O que ela tem de informação para você entrar nessa mente? Se você perceber bem a sala do seu chefe, você pode captar pontos importantes de informação para você entrar em sintonia com ele. Primeiro, repare naquilo que existe voltado para você. Tudo aquilo que está na sala do teu chefe que está voltado para você é informação. Por exemplo, tem um quadro na parede com um prêmio que ele ganhou, prêmio ou que a empresa ganhou de top of mind, sei lá, prêmio ou uma coisa pessoal que ele colocou ali atrás dele. Ele colocou um quadrinho da medalha que ele ganhou de campeão de karatê, sei lá. Pensei agora no Cobra Kai, que eu tô vendo, já terminei de ver Cobra Kai. Você tem o Daniel San lá, que era campeão de karatê, e aí ele tem lá as medalhas lá, coisas que ele gosta de karatê. Então são coisas voltadas a você. Às vezes na própria mesa tem coisas voltadas para ti, que servem para você olhar, observar e servem de material, de informação para tu entrar nessa mente. Por exemplo, vamos pensar na medalha de karatê lá, ou sei lá, alguma caça, o cara gosta de caça, não sei. Preste bem atenção nisso. Se ele colocou um negócio de karatê e tu te interessa por artes marciais, se isso tem alguma afinidade com aquilo que tu acredita, que tu gosta, também, mesmo que tu não tenha um conhecimento profundo, mas se tu gosta disso, se tu genuinamente tem algum interesse por isso, vale a pena tocar no assunto. Então, digamos, karatê. Tu viu lá a medalha do cara de karatê, nada a ver. Estou imaginando uma coisa nada a ver assim, mas que não se espante. Você pode perceber coisas muito importantes aí nesse escritório que as pessoas mostram, tá? Às vezes é um gosto musical, alguma coisa assim que tem a ver contigo. Ah, o cara bota lá, ele tem, sei lá, ele gosta de um cantor, não sei, tem coisas mais assim que tu menos pode imaginar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na minha sala de coordenação, lá onde eu coordenava, uma vez eu ganhei, olha o que eu tinha na minha sala. Então, quem quisesse vir falar comigo, se um professor quisesse entrar em rapport comigo quando eu era coordenador, ele teria que reparar na minha sala. Na minha sala, uma época, tinha um pôster do Game of Thrones, que eu tinha ganhado de uma aluna, que é a Pamela Amada, que esse pôster hoje está na minha casa, e eu era fã do Game of Thrones, então aquele pôster estava atrás de mim lá. Como eu não tinha nada para decorar melhor da universidade onde eu trabalhava, eu botei aquele pôster lá um tempo atrás de mim, antes de eu levar ele para casa. Então, a pessoa que olhasse aquele pôster do Game of Thrones na minha sala tinha já esse assunto para falar comigo. Pá, professor, tu gosta dessa série? Tu acompanha essa série? Que legal esse pôster. Pronto, se tu acompanha a série, tu tem um ponto de afinidade. E aí eu começo a falar loucamente sobre a série, e aí deixa o chefe falar. Se o chefe está falando sobre a série, sobre o karatê, sobre sei lá o que for, deixa ele falar. Então, se ele se interessou por isso, ele vai e tu tocou no assunto que é do interesse dele, isso vai gerar uma primeira oportunidade maravilhosa para, olha só, você entrar em rapport com o assunto que é do interesse dele. Se você gosta do assunto que ele gosta também, você pode entrar num nível de rapport lá no nível das crenças, que é um nível super profundo na mente do teu chefe. Então ele ama Game of Thrones, ele leu os livros, que nem eu tinha lido todos os livros, né, dos Crônicas de Gelo e Fogo. E se tu tá lendo um dos livros também,
caramba, tu tem tudo para entrar num nível super profundo de rapport. Na medida em que ele for falando e tu vai perguntando, demonstrando interesse, tu vai ver que ele não vai estar mais nem aí pro tempo, talvez, que ele vai ficar ali contigo. Pode passar muito tempo e ele achar maravilhoso a tua presença, porque tu tocou num assunto que é uma paixão para ele, tá? Então, pode ser um símbolo religioso, enfim, se tá voltado para ti, tu tem toda a legitimidade para fazer uma pergunta sobre isso. Pode ser que ele então se abra nesse momento, e no momento que ele se abrir, tu vai ter oportunidade de tratar desse assunto e aprofundar nesse assunto com ele. Mas digamos que tu não dá bola pro Game of Thrones. Tu não, né, o cara tem o pôster do Game of Thrones ali atrás, mas tu não dá bola. Mas tu sabe o que é. Olha só, tu não é assim aficionado e tal, mas tu sabe o que é, tu já ouviu falar do que é uma série e tal, que tem os livros, mas tu nunca leu. O que é legítimo você fazer para entrar em rapport? Seja curioso, pergunte igual. Curioso. Porque a tua curiosidade vai fazer com que ele fale. E ele falar, e se tu mostrar mais curiosidade, vai fazer com que ele fique à vontade contigo para falar. Pode ser que ele queira te ensinar sobre a série, que ele queira que você tenha aderência para essa série, que ele acompanha, enfim, essa coisa que ele gosta. E pode ser que daqui a pouco ele te dê uma aula sobre o assunto e você vai ser curioso sobre isso. Então ative a sua curiosidade, pelo menos. Se você não tem ponto de afinidade, seja curioso com o que ele gosta, desde que não fira os teus valores. Por exemplo, digamos que o cara gosta de caça, tá? E tem uma cabeça de um bicho ali, assim, empalhado, atrás dele, que ele caçou. Se isso fere os teus valores, tu detesta a caça, aquele bicho, tu olhar aquele bicho pra ti é um... Eita! Olhar para aquele bicho empalhado pra ti fere os teus valores, tu não toca no assunto, é óbvio. Mas se não fere os teus valores, pergunta, nossa, que eu nunca tinha visto, sei lá, sempre tive uma curiosidade, esse animal foi caçado? Aí ele vai dizer, sim, eu que cacei, sei lá, ele vai contar uma história. Ótimo. Pergunte, porque a curiosidade é legítima desde que, primeiro, ele esteja mostrando ali, já esteja ali querendo, porque quando ele mostra, ele quer essa pergunta, ele está querendo essa pergunta. Então, e segundo, desde que não fira os teus valores. Isso vai ser bom por duas razões. Presta bem atenção nisso. Vai ser bom porque tu tem uma oportunidade de ouvir ele e mostrar que tu te interessa por aquilo que ele se interessa. E segundo, aqui é um ponto-chave. Enquanto ele estiver falando, isso serve para cliente também. Enquanto ele estiver falando, você vai percebendo a postura dele enquanto ele fala. Você vai percebendo o tom de voz dele. Você vai captando tudo aquilo que ele vai te dando de informação quanto aos valores. Por exemplo, ele está falando da caça e tal, e aí ele diz lá no meio da história que ele gosta da caça, ou que ele gosta da arte marcial, ou que ele gosta do Game of Thrones. Ele vai te falar, no meio da historinha que ele vai te contar sobre aquele assunto que ele gosta, ele vai acabar falando de preferências dele, de valores dele. E isso tudo é informação. Digamos que ele fala assim, eu estou inventando aqui, mas digamos que ele fala, o que eu mais gosto da caça é a possibilidade que você tem de ficar, de poder aproveitar. Olha só, digamos que ele fala assim, durante a caça para mim é uma terapia, ele diz assim, no meio da conversa. É uma terapia, porque eu tenho a oportunidade de me concentrar naquele bicho que eu estou caçando. Eu tenho uma plena concentração, um pleno foco ali. Então exercitar o meu foco é uma coisa importante. Essa é a informação que ele te deu. Então exercitar o foco é uma coisa importante. Então tu está captando um valor dele, que é algo importante para você se conectar. Então nesse momento que ele estiver falando, você vai captar o que para ele é importante, os critérios, os valores dele, e ao mesmo tempo vai sincronizar o teu corpo com o dele. Então você vai fazer já uma sincronia imitando o teu corpo. Imitando o corpo dele, o modo como ele se posiciona. E aqui é importante. Pode ser que ele adote posturas de poder.
Digamos que ele pega e bota a mão assim para trás, se escore. Você vai fazer isso? Não. As posturas de poder dele, do teu chefe, não são feitas para que você as imite. Você não deve imitar as posturas de poder. Por quê? Porque você pode inconscientemente querer mostrar, inconscientemente pode mandar a mensagem para ele de que você manda tanto quanto ele. Então, digamos que ele se escore aqui para trás. Ele está mostrando que ele manda. Isso é uma postura de poder. Se escorar para trás, elevar a cabeça, colocar o braço aqui assim, né? Homens que colocam o braço do lado da sua esposa aqui assim, né? Numa reunião entre amigos e que estão aqui, eles estão mostrando assim, ó, essa mulher aqui, ó, é minha, tá? Então, assim, esse tipo de postura você não deve imitar. Mas você vai reparar, por exemplo, digamos que ele está assim, jogado para trás, enquanto ele fala, bem empolgado, mas ele cruzou a perna. Eu não tenho como mostrar aqui a cruzada de perna, mas digamos que ele cruzou a perna. A perna você pode cruzar, porque vai gerar uma conexão inconsciente. Essa cruzada de perna que ele fez, se você fizer também, inconscientemente vai criar uma conexão. Então, você não vai cruzar a perna do mesmo jeito que ele, você não vai cruzar a perna exatamente na hora em que ele fez, mas ele fez essa cruzada de perna enquanto ele está conversando e falando sobre a coisa que ele gosta, e aí você dá uma cruzadinha também, do teu jeito. Isso, por mais louco que isso possa parecer, gera uma conexão inconsciente com o teu chefe. Tá entendendo? Então, você precisa, para entrar em rapport, prestar atenção no cenário e tocar em algum assunto que seja do interesse dele e ouvi-lo. Digamos que nada disso exista com o teu chefe. Não tem nada disso. Ok, não tem problema. O que você vai fazer? Você precisa saber, na tua proposta, quais são os valores os valores da empresa. Se você não tem como entrar nos valores dele, você não sabe o que ele valoriza ou não tem ideia do que ele gosta, você precisa saber o que a empresa gosta. E quando você for apresentar a sua proposta, você precisa tocar nesses valores da empresa. Digamos que a empresa valorize criatividade, ou que o teu chefe valorize criatividade. Com base em outras reuniões que tu participou, tu sabe disso. Você vai usar isso como ponto de conexão. O grande lance do rapport é você achar um ponto de conexão. E de preferência um ponto de conexão para iniciar essa conversa que esteja nas crenças dele, naquilo que ele acredita. Então digamos que a empresa toda é voltada para a criatividade, ou a empresa é voltada para a aprendizagem. Vou dar um exemplo. Um chefe que eu tive, ele usava uma expressão, e era sobre aprendizagem. Eu trabalhei muito em instituições de ensino, como vocês sabem, eu fui professor durante muitos anos na universidade, fui coordenador, etc. Eu tive um chefe que tinha o seguinte conceito. Ele falava que a aprendizagem dos alunos deveria ser significativa. Ele usava essa expressão, aprendizagem significativa. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido a expressão aprendizagem significativa antes de ter esse chefe como chefe. Então, cada vez que eu ia conversar com ele, eu procurava me conectar a essa expressão que ele tanto utilizava, aprendizagem significativa. O que é aprendizagem significativa? Aprendizagem significativa. E eu fui entender o que ele queria dizer com aprendizagem significativa. Aprendizagem significativa para ele era uma aprendizagem que tivesse reflexo na prática, que tivesse um significado prático para os alunos. Era isso. Só que em vez de falar aprendizagem com aproveitamento na prática, aprendizagem voltada à prática, ele usava a palavra significativa. Então, quando eu ia falar com ele sobre algum projeto, eu sempre lembrava ele que o meu projeto de algum modo ia beneficiar a aprendizagem significativa. Porque esse era o valor dele, era o valor que ele dava para tudo relacionado à empresa que ele geria. Aprendizagem significativa. Então, digamos que o teu chefe curte criatividade. A criatividade é a coisa mais importante.
Criatividade. Aquilo que tu for falar para ele, de algum modo, se tiver reflexo nessa tal da criatividade, que para ele é importante, tu tem que criar essa conexão, tá? No teu projeto, seja ele qual for, tem que ter de algum modo aquilo que é o mote para ele, né? Aquilo que é o valor para ele. Tu vai ter que dar um mote para esse valor, tá? Então, o grande lance do rapport é fazer essa conexão com o corpo, com o ambiente, que está dando todas as dicas, para chegar lá no inconsciente, naquilo que for digamos assim, o grande ponto de tomada de decisão, o grande critério para tomada de decisão. O teu chefe, ele vai se decidir pelo teu projeto se ele sentir que ele pode acreditar na tua ideia ou em ti. Presta atenção nisso. O chefe, ele precisa acreditar muito na tua ideia ou em ti. Na verdade, ele quer os dois. O teu chefe, ele vai comprar a tua ideia se ele acredita na ideia e em ti. Para acreditar na tua ideia, tu precisa ter esse ponto de convergência com os critérios, com os valores dele, com aquilo que ele valoriza ou que é valorizado na empresa. E segundo, para ele confiar em ti, para ele acreditar em ti. Precisa haver essa afinação entre a tua postura física, o modo como a tua linguagem corporal tá, e a linguagem corporal dele. E por isso você precisa fazer ele falar. Tá? Então, assim, como é que ele confia na tua ideia? Demonstrando que a tua ideia está afinada com os valores da empresa e com os valores dele. Como é que ele confia em ti? Sentindo inconscientemente que você está em conexão com ele. Como? Através da linguagem corporal, usando as palavras que ele gosta de usar, como, por exemplo, aprendizagem significativa, no caso do meu chefe. Utilizando a velocidade na fala que ele utiliza. Se ele é um cara que fala rápido, tu precisa falar rápido também. Tu vai acompanhar a velocidade dele. Tu não pode falar devagar com o chefe que fala rápido. Tu precisa procurar acompanhar a velocidade dele. E eu sei que para muitas pessoas isso é um obstáculo, porque elas estão acostumadas a falar lento e precisam, perante esse chefe, conseguir falar mais rápido, porque ele é rápido. Tudo com ele é rápido. Ele responde rápido, pergunta rápido, fala rápido. E se você falar muito lento, vai haver uma dissonância. É como se fosse um instrumento numa orquestra que está fora de ritmo. Tu tem que adequar o teu ritmo, o ritmo da tua voz, ao ritmo dele. Se tu sai do ritmo, há uma tendência de ele te achar chato, dele não gostar do teu ritmo. E vice-versa, digamos que ele fala mais lento e tu fala muito rápido, é o mesmo processo, tu tá fora do tom. Então o rapport é tudo aquilo que vai afinar o seu instrumento, você com o instrumento dele, para que essa música aconteça, essa harmonia musical, essa harmonia de relacionamento aconteça entre vocês. Ok, pessoas? Tinha um monte de coisa para falar ainda, mas eu tô vendo que a live vai explodir daqui a pouco. E, meu Deus, existiam várias e várias coisas. Eu vou ter que fazer uma outra live, eu acho, só sobre isso de novo, ou trazendo outros aspectos. Mas isso que eu falei hoje aqui são os pontos essenciais para tu começar uma boa conversa com o teu chefe e conseguir entrar em sintonia com ele. Ok, pessoas, falta 1 minuto para explodir. Nesse momento aqui final, eu só quero agradecer mais uma vez a todos vocês que vieram aqui e dizer que eu estarei aqui de novo quinta-feira. Vou colocar no meu story de novo uma enquete sobre tema, se bem que de hoje para quinta não sei se vai dar tempo de colocar essa enquete, mas igual eu vou pedir que você coloque ou uma enquete, ou uma resposta a uma enquete, ou perguntas para a live de quinta. Vai ser importantíssimo ter a tua participação. Lembra de curtir e comentar o post da live de hoje. Isso me ajuda muito, tá?
Foi um prazer, um privilégio. O post da live de hoje está aqui, você já viu, né? Já viu, né? Se não viu, tá aqui. Dá uma olhadinha, curte lá, que isso me ajuda muito. Tá bom, pessoas? Um prazer, um privilégio e até a próxima.